Oi, cheguei, hein? Estamos ao vivo aqui pela Zona Norte FM 87,9 e o quadro é Momento Pet. Hoje com ela, a maravilhosa Raíssa, doutora Raíssa. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu queria agradecer, Dalton e o pessoal da rádio pelo convite. Eu sou médica veterinária, atuo como promotora técnica hoje no laboratório Virbac pela distribuidora Premium, que é responsável pela distribuição, pelo trabalho dos produtos em todo o estado do Rio Grande do Norte. Só Rio Grande do Norte, Paraíba não? Paraíba também, verdade, muito obrigada, Dalton, você sempre ligado. Mas minha atuação hoje é só no RN mesmo. Só RN? É, aí quando vai pra Paraíba já entra outra colega, Isis, maravilhosa como promotora técnica. Eu conheci Raíssa noutra empresa, né? Então há pouco tempo houve essa mudança de camisa. Isso. Como é pra você estar fazendo parte desse time da Premium Distribuidora? Então é um prazer enorme, é maravilhoso. Inclusive eu tinha um tempo me afastado da área comercial. E o que realmente me convenceu a retornar, que é uma grande paixão, porque não é todo mundo que tem um perfil, né, que realmente aguenta, assim, foi exatamente o convite ter vindo da Premium e para trabalhar também com um laboratório tão renomado quanto é a Virbac. Então não tinha como eu dizer não. É uma empresa que acolhe, é uma empresa, enfim, que é muito bom realmente de estar presente nela, de trabalhar junto. Então aposto muito. Mas... Eu brinquei esses dias de dizer que você era gateira. Não sei se você viu postando no Instagram hoje. Foram muitas perguntas sobre gato. Mas vamos se ater aqui ao nosso tema, que é essa área um pouco dermato, né? Então, a pergunta é, doutora, é muito comum esse problema em cães? Semana passada, quando eu entrevistei a doutora Célia, brilhantemente, me deu maravilhosa, beijo, Célia. Beijão. Me deu muita sorte. Eu disse que tinha visto um ranking de doenças pet e que as doenças dermato, elas ocupavam o primeiro lugar desse ranking. Isso. Então, meio que já pensei na hora, eu tenho que entrevistar a Raíssa. Se não tivesse me chamado, eu dava um cascudo. Pois então, Raíssa, como surgem esses problemas dermato? Então, eles tanto podem ser genéticos como de fato adquiridos. Existem muitas raças que têm predisposição genética, que herdam dos pais, das mães, né? E normalmente essas raças são exatamente as raças com o focinho achatado. É bem comum. Os bracocefálicos. Exatamente. Que é muito comum a gente ver na rotina veterinária. Porque também temos essa alta incidência, principalmente aqui no Nordeste, por sermos uma região litorânea e que faz muito calor. Então, realmente, isso afeta, de fato, a demanda dermatológica. Não adianta o veterinário se formar e dizer não gosto, não quero e não vou atender dermato. É impossível, meu querido colega, se você estiver me ouvindo, estude, porque você vai receber essa demanda. Inclusive, uma coisa muito importante de ser falada, Dalton, com relação a essas dermopatias, né, esses problemas dermatológicos, é que eu vejo muito, não sei, acredito também na sua rotina na loja, pacientes, tutores que chegam, na verdade, com seus animais, com a pele vermelha e acham que é normal. Pele vermelha não é normal. Não é porque ele tem desde pequeno que torna-se normal. É normal no Flamengo, né? Só ali. Mas na pele, assim como na gente, não é normal. É um indicativo que ali está tendo uma inflamação naquela pele. Principalmente também nos cachorrinhos e nos gatinhos também, mas principalmente nos cães brancos, que tem a pelagem branca. Então, é de fato um problema que a gente tem que ter atenção. E aí a gente entra principalmente na parte da manutenção dos pacientes, da pele desses pacientes. Lembrando que, assim, eu vim falar de dermato exatamente porque a Virbac é um laboratório pioneiro na dermatologia veterinária.
É um laboratório que vem da França, toda a sua tecnologia, todos os estudos. Tem quase 60 anos de existência. Muita autoridade. Muita. E veio para o Brasil há mais de 35 anos. Então, assim, é muito tempo de mercado, são muitas evoluções que vêm sendo acompanhadas à veterinária, o que é sensacional. A gente ter um laboratório realmente atualizado. Tanto é que, recentemente, a gente teve um lançamento de uma nova linha, pensando exatamente na manutenção da pele desses animais, não só na época de crise, não só quando o animal já está com lesão, ou seja, com feridas na pele, mas sim para evitar ao máximo que evolua para esses casos e aumentar o espaçamento de uma crise para outra. Essa é a maior intenção da gente, uma das maiores. Quando eu iniciei nesse ramo, eu achava que falou-se em otite, é água no ouvido, entrou água no ouvido. E as doenças de pele, elas não só se restringem aqui a essas partes do corpo, né, doutora? Exatamente, até porque o ouvido, ele faz parte da pele, engloba. E foi ótimo também você bater no ponto da otite por água, gente, é o maior mito. Fake news. Muita fake, como diz a doutora Célia. Muita fake, muito fake. Não, água no ouvido não causa otite. Ai, porque eu levei o meu cachorrinho, ele estava ótimo, foi pro banho, voltou com um problema no ouvido. Foi a água. Não foi a água. Quase nunca. Não nunca. Muito provavelmente esse animal já tinha uma otite que estava mascarada por algum motivo, foi para o banho e por alguma razão, que pode ser estresse, pelo banho em si, por ter mudado o ambiente, por estar sendo contido por uma pessoa desconhecida, enfim, baixa a imunidade, que isso pode acontecer, e aí sim o animal apresenta de fato, de forma escancarada, vamos dizer assim, o problema otológico. Mas a água em si causar um otite, não, gente, não causa. Não causa. E muita gente acha assim, meu cachorro tava coçando, tá com a coceira. Não é bem uma coceira, às vezes é uma dor, né, doutora? Pode ser uma dor, pode ser o início da inflamação, porque a inflamação, ela vai muito provavelmente gerar essa coceira. E aí a gente tem que lembrar que o animal, ele não é um ser pensante como a gente. Né? Eles pensam, mas do jeitinho deles. Do jeitinho dele. E comunica também. Exatamente. Então, o que é que acontece? Eles não vão ter a noção de que, olha, se eu tô coçando aqui, tá ferindo. O que é que você faz? Você para. O cão, ele não vai parar. Ele vai continuar coçando, seja com a pata, seja passando o ouvido em parede, em chão, porque a gente muitas vezes acha, o tutor principalmente, que só se coça com a pata. Não. Às vezes chega num nível tão grande de coceira que ele vai se esfregando, esfrega focinho, esfrega o ouvido em chão, em parede, enfim, em tudo. E, como eu disse, ele não vai parar se causar dor. Ele vai continuar até realmente causar a lesão, ferir de fato, e aí é quando normalmente, infelizmente, os tutores observam. Mas é basicamente isso em relação às otites. Aproveite para tomar água, que Sim. eu já vou mandar um alô aqui para uma pessoa muito especial, Divanilton, meu cliente especial, melhor vereador da história de Bento Fernandes. Doutora Raíssa, aproveitando essa história da coceira, eu tenho uma pergunta aqui de uma cliente que eu acho interessante a gente falar sobre isso. Uhum. Ela disse que é comum encontrar o cachorro dela passando o bumbum no chão com muita frequência e quer saber se isso pode ser um problema de pele. Pode, mas também pode ser uma verminose, que é uma das formas que o animal tem também, ou seja, vermes intestinais, né? Quando a gente fala verminose, que pode estar causando. Então, qual é a indicação? De fato, levar sempre ao médico veterinário,
sem dúvida nenhuma, para que seja feito tanto o exame como a avaliação. Primeiro ele vai avaliar a pele desse paciente, com toda certeza, e uma das formas é através de exames como citologia, e se for a suspeita em relação à verminose, pedir de fato o exame de fezes, que isso daí vai partir da necessidade que o veterinário enxergue, para descobrir se de fato existe uma verminose envolvida. E aí entrar com a medicação adequada. Olha as perguntas chegando, diretor. Olha as perguntas chegando. Como no caso do Endogard, o nosso vermífugo. Inclusive, é comum as pessoas dizerem assim: eu dei remédio de verme já 2 vezes e o problema persiste. Eu digo, gente, existem remédios de vermes e existem remédios de verme. Assim como tudo na vida. Exatamente. Existem os remédios, os vermífugos, né? Que são mais simples e o que isso quer dizer? Que ele não vai pegar uma maior gama, uma maior quantidade de causas. O Endogard, por exemplo, que é o nosso remédio, o nosso vermífugo, da Virbac, é um dos mais completos do mercado, voltado para cães, exclusivamente cães. E assim, não é porque você utilizou um remédio de verme que de fato a verminose foi cessada. Exatamente, foi curada. Por quê? Exatamente. Tem as drogas que vão englobar uma parte dos vermes e outros não. Por isso que existem vermes chatos, redondos, existe essa diferença entre os tipos. Então, o ideal é sempre procurar, primeiro, passar por uma avaliação veterinária, saber que tipo de verme está sendo lidado e entrar com o Endogard, o vermífugo mais completo, um dos mais completos do mercado. Raíssa, alguns desses problemas de pele, eles são considerados zoonose? Tem perigo de passar para o ser humano? Com certeza, com certeza. Inclusive, aproveitando, o que significa zoonose? Zoonose são doenças transmitidas do animal para o ser humano e do ser humano para o animal. Perfeitamente. Dentre elas, a gente tem, para exemplificar, temos a dirofilariose, mas aí eu tô falando de uma verminose do coração, mas só para exemplo, o animal mata. Bem matadinho. Infelizmente mata. Temos também a esporotricose, que inclusive é uma doença que tem alta incidência aqui. Você, gateira, já deve ter lidado com esse problema. Infelizmente já, mas o prognóstico do paciente, pois foi bom, teve alta, tem cura, no caso dela. E impinge, popularmente conhecida como impinge, que é a dermatofitose, que também é muito comum. São exemplos. E eu também posso citar a leishmaniose, que é o calazar, popularmente também conhecido. São tipos de zoonose. Mais uma vez, pacientes, animais passam para humano, humanos transmitem para os animais. Esse é o significado das zoonoses. E aí, como elas devem ser tratadas? Falando um pouco sobre, por exemplo, a dermatofitose e a esporotricose. Que são doenças que acometem, de fato, a pele. Além da pele, pode acometer outros órgãos, mas principalmente a pele. Tudo vai depender do quadro clínico, de fato, do paciente, que deve ser levado para uma avaliação o quanto antes. Não esperar o animal realmente decair, né, ficar mais apático, para levar. Quanto antes a gente leva, melhor provavelmente vai ser a resposta.